Paulinho, nesse quadro a gente fala sobre carreira. Eu acho que deve estar todo mundo em casa se perguntando de onde vem a ideia de sair da Vivo, 10 anos de carreira, executivo, empresa estruturada, né? Vou empreender com esses dois malucos aqui. Talvez tenha sido um dos momentos, numa perspectiva pessoal, mais difíceis. Porque eu sempre fui muito preparado, né? Então eu busquei estudar, busquei me desenvolver ao longo de toda essa jornada. Mas tinha alguma coisa que falava assim, cara, acho que você precisa fazer algo diferente em algum momento, mas você precisa se preparar. E eu acho que eu fiz isso. E quando surgiu, né, essa história de único, muitos dos meus amigos, principalmente a turma do mercado financeiro, né, que tem muitos amigos que estão nos bancos hoje, eles falam assim, meu, você tá doido, cara, você tá indo tão bem aí na Vivo, as coisas estão acontecendo, você, né, tem projetos importantes, tem um papel importante dentro da estrutura. Mas eu acho que eu estava numa idade, num momento de vida que cabia tomar esse risco e tentar explorar uma coisa diferente. Então acho que foi isso que me motivou, né? Acho que naquela época empreender não era uma coisa tão sexy, não era uma coisa tão bacana, acho que nem se falava em empreendedorismo, você vai ser empresário. Não, Muitas vezes, esses né? termos todos vieram depois, startup, né? Unicórnio, veio tudo depois. Você tá em 2007, você tá lá na... E muito era do tipo assim, ele tá lá porque não deu certo num negócio, né? Então, Que é raro, mas acontece muito, né? tinha um certo preconceito na época, mas eu acho que para mim foi bem importante, né? Eu tenho um perfil muito de planejar, de organizar e me levou para um universo totalmente sem controle, né? Quando você começa um negócio pequeno, diferente quando eu estava na Vivo, que administrava um orçamento significativo, trabalhava com executivos, projetos, coisas muito relevantes para o tamanho que a companhia tinha na época. E quando você vai, você tem que resolver o problema do banheiro, da faxineira, as coisas que, né, pô, não chegou, encomenda, precisa comprar equipamento, enfim. Era tudo muito diferente, né, assim dizendo. Mas talvez o que tenha causado um fator diferente nessa mudança é que a gente se propôs a construir uma companhia com uma cultura muito especial, que ainda não era comum aqui no Brasil, mas que se via já, porque na época já começava a ter Google, já começava a ter algumas empresas onde a cultura tinha um valor diferente. E a gente começou a fazer isso. Então a companhia tinha uma cultura bastante jovial, né? A gente vinha com alguns incômodos de não ter transparência dentro do universo corporativo. E ali eu acho que a cultura foi uma base importante para sustentar de que tem uma coisa diferente aqui, eu acho que dá para explorar. E foi muito divertido na época, de inúmeras coisas que a gente fez que talvez hoje não se faria. Então, desde fazer um show com CPM 22 segunda da manhã dentro do escritório, fazer festa, Não, cara, os anos 2000 foram os mais viagens. legais, né? Cara, não tinha umas chatices que tem hoje. Pra ser, assim, suave, né? E eu acho que isso transformou o negócio. Eu acho que isso foi uma mola propulsora para construir uma cultura forte, uma cultura importante para a companhia, mas também uma forma de começar a gerar um valor onde não se via valor como se vê hoje em startups, em empresas menores, e até para você poder atrair as pessoas. Legal. E qual é o nome dos outros dois fundadores? O Rui Jordão. O Rui, ele faleceu no primeiro ano da companhia, ele já era mais maduro que a gente e ele acabou falecendo. E o Diego Martins, que é meu sócio, hoje segue como CEO da companhia. Então, o Rui, o Diego e o Paulinho. Exato, Dos três aqui, quem era o mais louco? o Diego. Quem era o mais
de retaguarda, o mais disciplinado? Eu. Você. E o Rui? O Rui, o Rui é interessante. O Rui estudou física e ele era um amante de tecnologia. E o sonho dele era ver tecnologia disponível para milhões de pessoas, né? E eu acho que a gente conseguiu realizar esse sonho para ele quando a gente consegue hoje que a companhia esteja presente na vida de cada cidadão brasileiro, autenticando e garantindo que ele não seja fraudado, e proporcionando um ecossistema mais seguro para todo mundo, né? Entendi. Quando eu olho para empresas, e fica à vontade para discordar, tá bom? Mas eu vejo que um traço fundamental para o sucesso de uma nova empresa é ter um founder que é da porta para fora, ele está olhando o mercado, ele está entendendo as demandas, ele está conversando com os clientes, depois ele também vai conversar com os investidores. E um outro founder que é da porta para dentro. Ele vai ser responsável pelas soluções técnicas, entregar tudo que aquele outro louco vendeu para o mercado. Ele vai ser responsável provavelmente pelas contratações, por estabelecer a cultura da empresa. A minha proposta faz sentido para você? Você enxerga isso? Você enxerga diferente? Como você reage a essa provocação? Super concordo. Eu acredito muito no tema da complementariedade. Uhum. E quem é quem? Eu e meu sócio, eu sou mais porta para dentro, ele é mais porta para fora. Achei que fosse assim. Mas a gente sempre teve muitas visões de forma comum. Então, principalmente o tema de cultura, o tema de olhar para o futuro, o tema de construção, né, de ter a coragem de se expor a algo grande. Então, acho que teve uma conexão muito boa. Legal, legal. Quando eu vejo, às vezes, aparece empresas que têm dois caras muito técnicos. Essa empresa não consegue vender. De vez em quando tem dois muito comerciais e os dois falam, essa empresa não consegue entregar. Então, as que deram certo, na minha experiência, eu nunca li isso em um livro, mas as que têm as duas figuras. Que bom que você concordou comigo. Eu acredito que a sua teoria, pelo menos no nosso caso, faz todo sentido e se mostrou assertiva. Que legal. E quando você sai da Unico, como foi esse processo? Porque tem uma saída, tem um desligamento, isso é doloroso, não é? Foi na hora certa? Me fala um pouco desse processo para você. Acho que, como tudo pela primeira vez, né, é um aprendizado novo, né? E eu olho esse momento por dois ângulos, né? Eu olho por um ângulo de oportunidade, de você começar a olhar para coisas novas e que para mim eu materializei como construir a segunda metade da vida. Esses dias eu fui criticado porque me acham meio novo ainda para falar sobre a segunda metade, mas eu acho que eu já tô na metade. Quantos anos você tem? Eu tenho 48. 48. Eu tenho 49. Olha, a minha tese é que a gente vai morrer com 120 anos. Pois é, me falaram isso e eu fui super criticado quando eu falei da metade, então talvez eu tenha que repensar essa parte. Não, mas 50 anos para 60, 60 anos sendo a metade, você tá chegando na metade, tá bom. Tem, né, um pouco mais, um pouco para menos. Então, eu acho que tem esse ângulo de ter a oportunidade de construir coisas novas, né, de olhar para o novo, principalmente porque o mundo está mudando muito rápido, principalmente quando a gente olha sobre essa perspectiva do trabalho. E tem um lado emocional que ele é muito difícil, porque você está lá desde que a companhia estava no papel, né? E esse processo, ele precisa de tempo, né? Eu precisei de tempo para absorver todo esse processo, porque você tem uma dedicação incondicional ao negócio. E não é por um ano, por 2, são por 15, né? Você não está ali pelo dinheiro, você está pelo sonho, pela construção. E você precisa
E isso eu ouvi de uma palestra, acho que foi de um podcast também do Sérgio Rial, que ele fala assim, você precisa aprender a morrer na empresa. Caramba. É como que você faz o seu ciclo. E acho que eu preciso de um tempo para compreender isso, para processar esse processo, né? Para processar esse novo contexto, esse novo momento. Sigo como acionista da companhia, então eu acompanho os números, entendo como que as coisas estão acontecendo, torço, incentivo, na medida do possível, né, ajudo quando alguém me pede ajuda, mas não é um processo simples. Eu diria que foi um aprendizado bem importante para mim e com certeza está me fazendo um profissional melhor. Entendi. E como é continuar sócio da empresa que era sua e agora olhando de fora? Porque antes você via um problema, você ia lá e resolvia o problema. Agora você não pode mais. Então eu vejo muitos dos meus clientes têm é uma dor isso. Então, eu acho que eu tive um benefício de ter sido executivo antes. Aham. Então eu acho que isso faz com que eu tenha esse olhar agora um pouco diferente e construído durante esse processo de mudança de que essa companhia passou a ser um ativo e que para mim é um ativo importante e que eu preciso olhar ele como ele é hoje. Obviamente que sempre vai ter uma relação emocional com tudo isso, mas hoje o olhar de fora ele está muito mais na medida do possível, falar com pessoas que, né, estão envolvidas e perguntar como é que a companhia tá e ficar na torcida e celebrar as conquistas da companhia. Porque eu acho que o time que está lá é muito bom, eu confio muito no time que está lá. Os sócios são sócios excelentes. Acho que a companhia está na direção certa e eu acredito que ela vai continuar prosperando. Que legal. A gente estava falando nos bastidores daquele momento que você negociou com um investidor e aí 3 dias antes de assinar o contrato eles pularam fora. Me fala um pouco desse momento. Esse foi o momento mais difícil da companhia? Ou para você? Ele foi um desses momentos difíceis, né? Eu acho que numa jornada longa, né? E a gente sabe que empreender tem altos e baixos. Esse aí, sem dúvida, foi um momento bastante difícil, porque era o nosso primeiro processo, né? Então acho que existia do nosso lado ali um aprendizado, uma ansiedade, uma vontade de conseguir avançar nesse processo. Acho que a gente fez tudo que era cabível naquele momento em relação às diligências da companhia, em apresentar como que a companhia estava, como ela estaria no futuro. Mas por algum motivo o investidor entendeu que nós não tínhamos a maturidade para tocar aquele negócio e para chegar na ambição, no sonho que existia. Calma aí, deve ser muito gratificante mostrar que eles estavam errados, né? Então, Vamos ser franco essa aqui. é uma parte engraçada da história, né? Eu acho que obviamente foi um momento difícil, porque você precisa falar com os demais sócios, você precisa falar com o time, todo mundo tinha uma alta expectativa. Isso aconteceu 2 dias antes do Natal, meu Natal foi Nossa. terrível, meu fim de ano foi horrível. Mas eu acho que eu precisei aprender que essas coisas te fazem mais forte depois. Acho que ele perdeu um pouco de dinheiro nessa história, porque talvez ele poderia ter acompanhado essa jornada da companhia. Ele talvez teria feito uma transação bastante barata e oportuna naquele momento. Mas tudo bem, eu acho que é interessante porque, né, a gente chegou a comentar
o quanto isso te desafia, e aí a gente foi atrás de profissionais que pudessem nos ajudar. Então a gente teve com o Itaú BBA, e aí a gente foi aos Estados Unidos, fez um roadshow, apresentou. A gente não imaginava que iria vir uma pandemia na sequência, porque isso foi final de 2018. A gente teve nesse roadshow em 19, 20 a gente fecha a nossa primeira rodada. E aí ali por fevereiro, março de 20, a gente volta com esses investidores que a gente fez esse roadshow, alguns selecionados que a gente tinha gostado mais, e mostra para eles que a tese estava dando certo, que o plano estava no caminho certo. E aí eles vêm para uma série B investir na companhia. E quem era o banker do Itaú BBA? Era o Thiago Macera. Thiago Macera. Exato. Você conhece ele? O Thiago não. Precisa conhecer. É Thiago Macera, uma boa pessoa para convidar para cá. Vir para cá, aqui, ó. O Paulinho que te convidou, não foi nem eu, certo? Ele é sensacional, entende muito desse universo de tecnologia. Recomendo que ele faça parte aqui, divida o conhecimento acumulado que ele tem, entendimento, ele é muito bom. E a primeira vez que você tentou fazer foi sem assessor? Sem assessor. Na raça? Na raça. Eu acho uma loucura, cara. Aquelas coisas que a gente aprende ao longo da jornada. Fala né? pra eles aqui, ó, olhando pra essa câmera aqui, não vá sozinho. Procurem ajuda, um advisor, um assessor financeiro, um banco de investimento, uma boutique de M&A, porque se você não conhece, você precisa aprender com eles. Existe uma essência muito importante nesse negócio e que se desprende do lado emocional que o empreendedor tem com o negócio dele. Então, ter profissionais isentos que ajudem, que tenham conhecimento, tende a fazer você avançar mais rápido e com mais segurança. Boa, obrigado. Eu falo isso pro pessoal, mas ninguém me ouve. Eles acham que eu tô conflitado, entendeu? Porque eu estou oferecendo um serviço. Estou um pouco conflitado, eu reconheço. Você sabia que a gente tem um programa de mentoria? A gente tem uma pessoa que fez quase todos os nossos cursos da sua idade, para conversar com você e entender o que faz mais sentido para você. Esse é o programa de mentoria da Bankers Academy. Procure-nos, a gente te ajuda.